Olá, me chamo Gustavo Oliveira, sou acadêmico de Geografia, sétimo período, e nessa aula de hoje nós vamos abordar um assunto bem pertinente que sempre cai em vestibulares, no segundo ano do ensino médio, às vezes ele é ministrado no terceiro, oriundo chamado de blocos econômicos. O que são blocos econômicos? Na verdade, um bloco econômico ele é uma união de vários países distintos, com o intuito de aprimorar o crescimento econômico e social desse país. Vamos dar um exemplo. O bloco que todo mundo conhece, o bloco que o Brasil faz parte, é o Mercosul. Você tem uma união de países latino-americanos com o intuito de diminuir taxas alfandegárias, de visar crescimento econômico, de atrair investidores do mundo inteiro para os seus territórios. Quando surge essa ideia de bloco econômico? Ela já é uma ideia que já se perpetua, já tem desde antes do século XIX. Entretanto, eles vão ter força mesmo a partir da década de 50 e vão se perpetuar com uma fervoridade melhor depois da Guerra Fria. Vamos lá, um pouquinho da história dos blocos econômicos. Todo bloco econômico é fruto de um acordo intergovernamental e geralmente surge devido a afinidades regionais que facilitam e privilegiam as trocas econômicas entre si. Ponto. Ou seja, um bloco econômico ele tende a ser formado por países vizinhos ou por países que possuem alguma semelhança, seja de idioma, seja de cultura, seja de ideologia política. E todos eles têm uma finalidade, como já foi dito, facilitar o comércio entre si, a livre transição de pessoas, a livre transição de mercadorias, exportação e importação, tarifas alfandegárias. O marco desses fenômenos pode ser considerado a Guerra Fria, sim, quando o mundo se bipolariza em dois blocos. O bloco do martelo e a foice e o bloco americano. Ou seja, você tem o capitalismo versus o socialismo. O mundo se bipolariza, você tem grandes potências entre a URSS, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e os Estados Unidos. Contudo, em 1956, alguns países da Europa vão compor o que foi chamado de CECA, que é a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Este bloco, uns anos depois, vai se tornar o bloco que conhecemos hoje como a União Europeia. Este é um slogan da bandeira da CECA. Vamos lá. Quais são as características de um bloco econômico? Entre elas nós temos duas. A zona de livre comércio, a união aduaneira, são as primeiras. Vamos lá. O que é uma zona de livre comércio? É uma integração no qual você tem a eliminação de barreiras alfandegárias. Ou seja, você facilita a entrada e saída de mercadoria, importação e exportação. A união aduaneira ela é um tipo de integração em que, além do livre comércio entre outros países do bloco, existe uma aplicação de uma tarifa externa comum, uma TEC, ao comércio com terceiros países, visando a facilitação do comércio. Vamos lá, o que seria uma união aduaneira? Você tem um país, vamos catalogar um grupo de 5 países no mesmo continente. Todos eles praticam o livre comércio entre si, diminuição da zona das taxas alfandegárias. Porém, para esses países se relacionarem com outros países, é necessário que haja a implementação de uma taxa, que é essa taxa externa que eles pagam para a exportação de outros países. Justamente essa taxa é incentivando que eles relacionem-se mais entre si do que com outros países. Vamos lá, mercado comum. Além da tarifa externa comum e do livre comércio, existe também a livre circulação de fatores de produção, capital e trabalho. Um exemplo de mercado comum é o que acontece no Mercosul. Todo cidadão brasileiro pode circular livremente, contanto que ele tenha o seu passaporte do Mercosul, por todos os países membros. Ou seja, nós temos uma permissão de circulação de mercadorias e de pessoas. O que é ao contrário do NAFTA, que é o bloco americano, onde só é permitida a circulação de mercadorias e não de pessoas. União econômica e monetária. Esse é um exemplo bem claro como é a União Europeia. É quando os países membros, eles, a partir de um estágio comum de mercado, utilizam uma única moeda. No caso da União Europeia, é o euro. Vale ressaltar que, na história, quando Napoleão Bonaparte
ele teve suas conquistas, a expansão do território napoleônico, ele unificou todos os domínios dele sobre uma única moeda, o franco. É um exemplo de unificação. Vamos lá. Nós vamos falar agora sobre os principais blocos. Atualmente, em todos os 5 continentes, existem blocos econômicos de várias tipologias, desde união aduaneiras, a zonas de livre comércio, enfim. Cada bloco tem um jeito diferente de atuar. Entre eles, nós vamos falar sobre o principal, o nosso primeiro bloco é o Mercosul, que foi criado em 1991 através do Tratado de Assunção, assinado em Assunção, capital do Paraguai, dando origem a uma zona de livre comércio entre os membros formadores originalmente por Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina, posteriormente a Venezuela, que atualmente encontra-se suspensa. Quando você cria um bloco econômico, você cria uma sede para ele. No caso do Mercosul, a presidência do bloco ela é alternada entre os países membros, através de uma votação. A Venezuela, quando ela entrou, tem uma cláusula da Constituição do Mercosul que para que o país participe do bloco ele tem que ser uma democracia plena. No caso, não foi isso que aconteceu na Venezuela. A Venezuela, desde o chavismo, o primeiro mandato do Chaves, o segundo, tornou-se uma ditadura. Então, logo, ela feriria os princípios da Constituição do Mercosul. Entretanto, o Paraguai foi suspenso e como precisava-se de um voto unânime, na época o presidente do Brasil era o Lula, então nós tínhamos boas relações com a Argentina e com o Uruguai. Com o Paraguai suspenso, foi votado por unanimidade a entrada da Venezuela no Mercosul. Atualmente, hoje, pela ditadura do Nicolás Maduro, ela está suspensa por ferir um dos princípios da Constituição. Aí, como vocês podem ver, o slogan do Mercosul, as 4 estrelinhas, e como vocês podem ver na outra imagem, os países que compõem o Mercosul, Uruguai, Argentina, Chile, Brasil, Venezuela, os países que nós somos associados, que são possíveis candidatos à adesão, e os países não candidatos à adesão, como a Colômbia, Equador ou Peru. Vamos lá para a União Europeia. A União Europeia, como eu falei para vocês logo no começo do vídeo, ela surgiu oriunda da SECA, que é a Comunidade Europeia de Carvão e do Aço. Quando esses países se uniram para dar origem a um bloco econômico, eles tinham ideologias econômicas semelhantes. Logo no começo, uma livre circulação de pessoas, livre circulação de mercadoria. E em 1993, através do Tratado de Maastricht, em Países Baixos, dando o atual nome da União Europeia. A União Europeia instituiu um mercado comum através de um sistema harmonizando de leis aplicáveis a todos os Estados-membros, ou seja, possui uma mesma moeda. Inclusive, recentemente, o Brasil tem tentado fechar um acordo que há de muitos anos vem se falado que é a participação, a união entre o Mercosul e a União Europeia. E uma outra curiosidade a se falar, a União Europeia também, recentemente, tem colocado em pauta, na votação do Parlamento, a criação de um exército próprio da União Europeia. A moeda oficial dela é o euro e é composta por vários países. Este é o emblema da União Europeia. Blocos econômicos. Os outros modelos principais é o NAFTA. Esse pode ser considerado o bloco, se não o mais poderoso, o segundo mais poderoso do planeta, que é a união entre Estados Unidos, México e Canadá, que foi criado em 1º de janeiro de 1994. Esse bloco ele tem uma característica muito peculiar. Ele permite a circulação de mercadorias entre os países, porém ele não permite a circulação de pessoas. Como vocês podem assistir em reportagens, a constante migração de mexicanos para os Estados Unidos e sempre são detidos nas fronteiras. Como os Estados Unidos ele se coloca como o pilar principal do bloco, comprando matéria-prima do México e do Canadá, faturando essa matéria-prima, ou seja, transformando a matéria-prima em uma obra faturada e exportando para esses países.
Um exemplo claro disso, o PIB do Canadá é 10% do PIB dos Estados Unidos. Características sobre esse bloco: ele se configura como uma zona de livre comércio e não uma união aduaneira, porque numa união aduaneira você pode participar de outros países, de comércio com outros países. No caso, o México e o Canadá têm como sua majoritariamente o comércio com os Estados Unidos, e proíbe a livre circulação de pessoas. Aqui, como você pode ver nessa imagem, as bandeiras dos países: Canadá, Estados Unidos e México. Na outra imagem você vê os 3 chefes de estado dos seus países: o presidente do México, o presidente dos Estados Unidos e o primeiro-ministro do Canadá. Agora vamos para a APEC, que foi fundada em 1989 na Austrália, cujo nome é a Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico. Essa se institula como uma zona de livre comércio entre os países membros e Hong Kong. Hong Kong, para quem não sabe, é uma cidade-estado. É uma cidade-estado independente do governo chinês. Os integrantes da APEC são Austrália, Brunei, Canadá, Chile, China, Indonésia, Japão, Coreia do Sul, Malásia, México, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné, Peru, Filipinas, Rússia, Singapura, Tailândia, Vietnã, Estados Unidos e o Taiwan e Hong Kong. Um dos principais objetivos da APEC é a redução das tarifas e outras barreiras comerciais em toda a região da Ásia-Pacífico, proporcionando eficientes economias nacionais e aumentando as exportações. Vale ressaltar: o intuito de um bloco econômico é a livre circulação de mercadorias, de pessoas e a facilitação do comércio, facilitação da exportação, da importação, diminuir as barreiras alfandegárias. Então, quando você tem uma zona de livre comércio, você tem essa facilitação da economia, de negociação entre os países. Aqui vocês vão poder ver o mapa dos países membros da APEC, ou seja, Cooperação do Pacífico. Todos eles têm uma geografia do qual facilita um pouco as negociações. Partir para o próximo bloco, que é a Comunidade Andina de Nações. Esse é nosso vizinho aqui do Mercosul, que antigamente tinha outro nome, chamado de Pacto Andino, que é um bloco que foi fundado em 1996, cujos países participantes são Bolívia, Colômbia, Equador e Peru. São países estritamente formados com culturas quase que semelhantes, e o principal objetivo desse bloco é desenvolver a economia, a política, os campos sociais e cultura através da integração dos países envolvidos. Atualmente, a Bolívia participa do Mercosul, ela saiu do Pacto Andino, e permanece apenas 3 países, como a Colômbia, o Equador e o Peru. Aqui, como você pode ver, esse em amarelinho, que é o slogan original, e aqui os países membros. Aqui vamos para o nosso último bloco, que é o bloco sul-africano, que é uma organização intergovernamental formada por 15 países localizados na região sul da África. É uma organização intergovernamental